Seja incrivelmente bem-vinda aqui na nossa quarta-feira de Papo de Empreendedor. Você imagina que é a 85ª live? Sim, 85ª live. E hoje, no nosso Papo de Empreendedor, já estou preparando aqui papel e caneta em mãos, porque nosso convidado é convidado de pé. Vamos receber o Ricardo Grácia. Bom, o Ricardo é um grande empreendedor e vai falar para nós da Nova China. Estou curiosa para saber o que é a Nova China. Incrível dia, Ricardo. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Parabéns aí, viu? Nossa, Ricardo, eu acho que a outra live, eu não me lembro o número, mas foi logo no comecinho, deve ter sido a segunda, terceira live que eu fiz. Ah, que E olha, fantástico. Ó, tô de laranja, viu? nossa, eu dei fora hoje, tô de bege. É que laranja é a cor da Kid também. Eu tô aqui na Kid hoje. Não, e aí o Ricardo sempre fala pra mim, o nosso mundo é laranja, amiga, cadê o laranja? Cor Você da tá na... felicidade. Cor da felicidade, aprendi com você, viu? Ô, Ricardo, e você sabe que outro dia meu filho foi padrinho de crisma e eu cheguei na igreja tudo pintado de amarelo e laranja. E eu tenho uma cliente que sempre me manda foto, ela vai orar no autismo também, laranja e amarelo. E aí eu fui perguntar por quê? É a cor do Espírito Santo. Ah, é? Não sabia, não. Olha, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, nós estamos na energia. E aí eu comecei a reparar, tem mais capelas todas pintadas de laranja e amarelo. Ó, que legal. Muito bom. Nós estamos sempre do bem aí. Ricardo, seja muito bem-vindo. A gente sempre começa aqui pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho. Quem é o Ricardo Grácia? Uhum. Bom, vamos lá. Eu sou empresário, tenho 54 anos, pai de 3 meninos, Ricardinho de 20, Thiago de 17, Davi de 12. Atuo, né, em alguns segmentos que são principalmente o calçado infantil, que é o primeiro segmento que a gente atua. Depois, na verdade, também com a parte de automobilismo, principalmente o kart, né? E por último aí, recentemente, a China Connect, que é uma empresa que a gente está usando os 28 anos de experiência da gente para que pudesse ajudar alguns e possa ajudar alguns empresários a conhecer essa revolução aí que está acontecendo aí na China, né, e trazer isso. Então, sou uma pessoa que gosta muito de aprender, gosto muito de desafio, sou inconformado com o resultado, principalmente negativo, né, me incomoda demais e isso é uma coisa que mexe muito comigo. Também sou muito sensível ao combinado e não cumprido. Então, quando acontecem casos, por exemplo, de combinarem coisas e não cumprir, me mexe muito comigo. Então, eu fico muito chateado, no bom sentido, né, de tentar entender por que combinou uma coisa e não faz. Então, isso tudo traz para nós, de alguma forma, uma disciplina e uma cultura muito forte pelo resultado. E isso tem feito e ajudado a gente crescer, né? Uma empresa nossa hoje, praticamente aí de mais de 1.000 funcionários, líder de mercado no infantil, que saiu do fundo do quintal da casa dos meus pais com a gente lá, né? Então, isso é o que a gente tem como regra de realmente sucesso, é a disciplina e dedicação. Ricardo, você falou dois pontos aqui que talvez sejam dois pilares da cultura muito forte. Inconformado com resultados e o combinado e não cumprido. Você acredita que essas duas coisas, né, de combinar e cumprir, e estar sempre inconformado com o resultado, esses são dois fatores cruciais para você ter crescido tanto com uma empresa que começou lá no fundo da casa dos seus pais e conseguir diversificar hoje também, né, com mais Uhum. coisas. Eu acrescento, sim, com certeza, são dois fatores que contribuíram, respondendo, né, dentro da pergunta, mas também tem mais dois fatores que complementaram, tá? A criatividade, que é de fazer diferente do que todo mundo faz, tá? Então, essa criatividade, e também o conhecimento, tá? Então,
é o conhecimento. Então, por exemplo, eu falo mandarim e as pessoas ficam surpresas. Ah, mas como que você fala mandarim? Ah, mas é impossível falar mandarim. Falei, enquanto você estiver falando para o seu cérebro que é impossível falar mandarim, você não vai falar mandarim. Entendeu? Agora, se você se dedicar 1 hora por semana, como eu me dedico, há 19 anos, né? Há 19 anos, 1 hora por semana, né? Que você vai falar mandarim 1 hora. Eu comecei a falar mandarim no 10º ano. Não foi no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Foi no 10º ano que eu comecei a falar mandarim, realmente. Então, depois de 10 anos, eu comecei a colher. Eu estava domingo agora em Três Lagoas, numa audiência do Rotary para os intercambiários, que o Thiago, meu filho do meio, vai ser intercambiado nos Estados Unidos. E aí veio uma menina que chegou recentemente de Taiwan e ela foi fazer a apresentação dela e ela começou assim, nós estávamos lá praticamente umas 60 pessoas, e ela começou a falar Ni hao, Ni Tong Ma Chuan Kong Ma, ou seja, olá, alguém entende chinês aqui, pensando que ninguém ia responder ela. E de repente eu levantei a mão, eu falei, eu entendo, eu posso falar com você, né? E ela ficou surpresa. Aí ela me perguntou, ou seja, por que você fala chinês? Aí eu falei, eu tenho um escritório na China. Então, assim, o que acontece? É surpreendente? É. Então, esse surpreendente, ele veio da disciplina, da dedicação, de abrir mão de algumas coisas, entendeu? Então, tem muita gente que joga bola sábado à tarde. Eu, sábado à tarde, faço aula de chinês. Tudo igual, não tem problema. É o prazer do cara jogar bola, é o meu prazer de estudar chinês. Então, assim, é como você encara o desafio. Você pode encarar com prazer ou sem prazer. Eu encaro fazer chinês com prazer. Inclusive, é até engraçado que a minha professora fala, você é o aluno mais engraçado que eu tenho. Você faz piada com a dificuldade. Eu falei, mas, é difícil mesmo, tem que fazer piada. Tem hora que o cérebro trava, entendeu? Então, assim, e outra coisa, a gente volta na infância, porque a metodologia de aprender uma nova língua é uma metodologia que é usada na infância para a gente aprender português. Então, tem o desenho do melãozinho, que eu tenho que saber como é que o melãozinho chama, tem o desenho da pipoca, eu tenho que saber como é que pipoca chama. Ou seja, é quase que voltar na infância da escola do primário. E isso também é legal, porque faz a gente ficar com a mente fresca, entendeu? Então, assim, essas são pequenas ações que geram hoje muito resultado. Muito resultado. Olha, Ricardo, constância, né? 10 anos para falar chinês. A gente acha que, olha aqui, olha que a pessoa olha para uma pessoa e fala, foi sorte. Para mim não existe sorte. Você acha que existe, Ricardo? A gente costuma dizer que a sorte aparece para quem está preparado. Pronto. Entendeu? A sorte sempre aparece para quem está preparado. É incrível, né? Então, se você está preparado, a sorte aparece. Entendeu? Então, se prepara, porque a sorte vai aparecer. Se você estiver preparado, você vai pegar. Então, a sorte aparece para quem está preparado. Então, é se preparar. Se preparar. Se preparar. O Ricardo, piada com a dificuldade. Você encara sempre assim as dificuldades? Porque 28 anos na China. Nós vamos começar a falar da China entrando já no tema. Imagino quando você foi a primeira vez. Você sempre encarou a vida assim, como a dificuldade, eu vou olhar para o lado certo? Seria isso? Na verdade, eu sempre encarei a dificuldade. Eu sou o terceiro filho, né? Então, o terceiro filho ele tem algumas diferenças do primeiro, do segundo e do quarto. Nós somos em 4 homens. Tá? O terceiro filho ele tem algumas facilidades, porque os pais já passaram por experiências do primeiro e do segundo, mas ele também tem algumas dificuldades, né? Porque a gente tem que se virar no universo de 3, entendeu? E quais são as dificuldades, principalmente? As dificuldades é que você vai ter que se virar mais, vão fazer menos para você, entendeu? Porque o pai e a mãe já sabem que você vai saber se virar. Então, o primeiro filho eles cuidam um pouco mais, o segundo cuida um pouco menos, e o terceiro eles já cuidam um pouco menos ainda, porque sabe, né, isso pais conscientes do desenvolvimento da criança, sabe que a criança é possível se desenvolver, então para que eu vou ficar fazendo para ela? Deixa ela aprender. E graças a Deus, meus pais, eles foram muito assim.
de fazer a gente se desenvolver, entendeu? De deixar a gente se desenvolver. Então, todos os nossos filhos, todos os meus irmãos, todos foram criados dessa forma. Então, eu vejo que isso aí tem muito a ver com a criação nossa. Meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai construiu 18 casas. Nos meus 20 anos de vida... Opa, travou. Ricardo? Ricardo? Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um ok aqui. O Lipe está dizendo que foi o terceiro filho também, exatamente assim. Acredito que o Ricardo caiu aqui. Deixa eu ver. Lipe tá ouvindo? Tá ouvindo o Ricardo, Lipe? Vocês estão ouvindo? Ricardo, você tá me ouvindo? O Ricardo sumiu aqui pra mim. Acho que tá voltando. Aqui. Aceitei. Ricardo tá aqui. Chegou de novo, entrou. Pronto. Tudo laranja lá, gente. Cadeira laranja, carrinho laranja. É o nosso mundo laranja. Caiu, viu? Desculpa, não sei por que caiu. Travou e caiu. Ó, o Lipe tá falando aqui, eu também sou o terceiro filho. Foi assim, o Ricardo... E você se virou. Vamos encarar a dificuldade. Na verdade, essa criação foi muito importante. Igual eu estava falando, meu pai construiu 20 casas quase, praticamente, e nós moramos em 16. Então a mudança faz parte do processo nosso. Entendeu? Construir e vendia, Ricardo? Construir e vendia? Construir e vendia. Ele tinha um objetivo que era comprar uma fazenda. Então ele construía e vendia até arrumar o dinheiro de comprar a fazenda. Quando ele conseguiu o dinheiro para comprar a fazenda, ele comprou. Aí ele descobriu que ele não tinha dinheiro para tocar a fazenda. Entendeu? E aí eu e meus irmãos viramos os capatazes da fazenda. Então toda sexta-feira à noite a gente ia para a fazenda e voltava no domingo à noite. Então a gente passou uma boa parte da adolescência trabalhando na fazenda do meu pai, fazendo cerca, curral, vacinando, tinha carvoaria. Então isso também fez a gente experimentar novos universos. Onde eu falo hoje que o máximo que eu puder colocar de experiência para os meus filhos, experiências variadas. Variadas. Vamos jogar basquete do domingo na praça, mas vamos fazer rafting em Brotas. Não, mas vamos num curso em São Paulo sobre IA. Então vamos para a China comigo, né? Então assim, o máximo de experiência que eu puder pôr em variadas, não a mesma, para meus filhos, mas eu estou capacitando ele. Foi isso que meu pai fez com a gente. Meu pai pôs um universo de experiências para a gente, coisas inigualáveis, sabe? Coisas assim da gente nunca imaginar que a gente ia fazer. E nós fizemos. E hoje, eu olho para trás e falo, cara, tudo isso somou para eu ser a pessoa que eu sou hoje na solução dos problemas que eu tenho que enfrentar. Entendeu? Ou dos desafios que aparecem. Em algum momento da minha vida, na minha adolescência ou na minha infância, eu passei por algum momento que eu tive que eu aprendi e hoje eu consigo usar. Então, assim, eu digo e falo para os pais, coloquem experiência para os filhos. Coloca. Não deixa filho preso em casa. Não funciona. Põe para participar de tudo que for possível para ele adquirir experiência. Isso vai ajudar muito no futuro deles. Então, isso foi o que aconteceu com a gente. Naturalmente, e por uma necessidade, a gente foi criado dessa maneira. E olha que constância do seu pai. Eu vou construir até eu comprar uma fazenda. Até. Não existe um não, né? Não tem plano B. Ele trabalhava de funcionário no Banco do Brasil, né? Entendeu? Então, ele era funcionário do Banco do Brasil e minha mãe dava aula 3 períodos. A gente era criado pela empregada. Tá? E aí foi isso que trouxe o Ricardo aqui. Então, esses 4 pilares para vocês são fundamentais, então, Ricardo. Então, a gente acrescenta aqui esse inconformismo para o resultado, né? O que for combinado vai ser cumprido. E o Ricardo é extremamente... Você falou uma vez, acabou. E o Ricardo é resolutivo. Vou acrescentar aqui. Tudo que você fala para o Ricardo, ele resolve na hora. Aquela coisa prática, sem complexidade. Criatividade e conhecimento. Seriam esses 4 pilares, Ricardo? Você acha que trouxe você até aqui com toda essa vivência que você teve também, né? Eu acredito que sim, mas tem um fator essencial
que hoje está muito em moda, mas eu aprendi na China há 28 anos atrás, praticamente, que é o network, ok? Então, tudo isso é importante, mas se você não tem um network para mostrar tudo isso, não adianta nada, tá? Então, você vai ser um leão, o melhor leão caçador preso dentro de uma jaula, você entendeu? Não adianta você ser o melhor leão caçador se você está preso numa jaula. Né? Então, esse preso numa jaula significa que você não tem network para usar a sua potência. Você não tem. Então, o network hoje, ele é caminho para você poder mostrar a sua competência. Não é abertura de portas, não. O network, ele é o que você precisa, porque quem vai abrir a porta é você. Né? Então, assim, é exatamente isso que a gente vê que precisa realmente as pessoas entenderem. E network é network variado, não é o mesmo network. Às vezes você conhece pessoas, e não sou contra, mas ela ficou 20 anos toda semana indo nos mesmos lugares. É no mesmo campo de bola, é no mesmo restaurante, é no mesmo, de repente, bar para fazer um happy hour. 20 anos fazendo a mesma coisa. Ele não mudou o network dele, entendeu? Então, assim, isso é muito importante entender que não funciona. O network variado é o que traz o resultado. Ricardo, você trouxe um ponto aqui que quem está assistindo anota. Eu falo, é uma aula de MBA, essas lives que a gente faz, e com você ainda é um MBA duplo, é um pós-doc. Ricardo, você falou uma coisa que as pessoas, elas acham que elas vão no espaço de network, alguém vai pegar na mãozinha dela e vai fazer um relacionamento com o outro. Você falou, o network é um espaço para você mostrar a sua potência. Adorei isso. Você tem que estar preparado também para estar no lugar. E assim, vou dar o exemplo de como eu fui para a China pela primeira vez. Não sei se eu contei isso da outra vez, mas eu estava assistindo uma palestra do Senai. Eu era um aluno do Senai, de calçado, a fábrica já existia, mas eu precisava me capacitar tecnicamente, eu não era tecnicamente capacitado. E aí eu fui assistir uma palestra sobre a China, o cara acabou de fazer a palestra, eu fui lá e falei para ele, eu quero ir para a China com você. Ele falou assim, não dá para ir para a China comigo. Eu sou funcionário da Azaleia. Não, me contrata, eu saio da minha fábrica, eu saio dela e vou trabalhar na Azaleia só para ir para a China com você. Eu falei, não, mas tem que falar inglês. Eu falei, eu falo inglês. Aí que é o estar preparado, entendeu? Aí que é o estar preparado. Eu falo inglês, falo fluentemente, porque com 17 anos eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Então, me dá a oportunidade. Aí ele falou assim, olha, eu não posso, mas está aqui o telefone da minha diretora, liga para ela. Você entendeu? Agora, se eu não levanto da cadeira, se eu não vou lá abordar ele, se eu não estou preparado com o inglês, iria acontecer essa oportunidade de eu ir para a China dali 4 meses com eles? Não iria. Entendeu? De jeito nenhum. Então é um conjunto de atitude e preparo. Eu estou preparado, mas se eu não tiver atitude, não vai mudar nada. E tem muita gente que se prepara e reclama que as coisas não acontecem. Não vão vir. Você vai ter que buscar, entendeu? Não vão vir, Você vai ter que buscar. Ô, Ricardo, essa nova China, que é o nosso tema de hoje, você falou que você foi a primeira vez, há 28 anos, com essa sua iniciativa, atitude, de chegar lá, falar, eu quero ir, me contrata, estar preparado, falar o inglês. O que era a China naquela época? O que é essa nova China? Conta pra gente. Eu tinha 2 opções. Reclamar que eu não tinha dinheiro, né? Porque nós não tínhamos dinheiro para comprar máquinas, para aumentar a fábrica e tudo mais. E a gente conseguiu a licença da Turma da Mônica. Ou ir para a China e pegar o dinheiro e comprar produto e revender, que é a forma mais rápida de você se capitalizar. A forma mais rápida de capitalizar não é industrializar, é revender. Né? Quando você pega um produto para revender, o dinheiro vai e volta muito rápido. Quando você tem uma industrialização, ele passa por todo um processo de uma cadeia, desde o desenvolvimento até a entrega e tudo mais. Então, a maneira que eu e o Sérgio encontramos foi, vamos para a China, mandar produzir lá, o dólar era 1 para 1, vamos falar para o pai pegar um dinheiro emprestado para a gente, ele colocou a casa dele em garantia no nosso negócio, a fábrica era no fundo de casa ainda, e eu fui para a China com 6 desenhos de sandália da Turma da Mônica para comprar lá. E quando eu cheguei lá, a China era o grande produtor, ainda é o grande produtor de calçado do mundo. Está diminuindo, mas ainda continua sendo. E aí eu comecei a comprar sapato de lá e trazer para cá para vender. Então a gente tinha uma marca forte, que era a Turma da Mônica, tinha a Kid já, mas ela não era forte. A Kid construiu sua marca junto, embarcando nessa carona da Turma da Mônica, e automaticamente a gente produzia lá e revendia. Então isso fez com que a gente crescesse.
de forma rápida, tá? De forma rápida. Então foi a oportunidade que a gente enxergou de fazer isso acontecer. E aí eu não parei mais de ir. E outros negócios foram surgindo vários tipos de negócios. Alguns que deram certo, outros que não deram certo. Ontem era 10 horas da noite, eu estava em reunião com os chineses, né? Então, às 9 eu fiz uma reunião com um grupo de chineses, às 10 eu fiz uma reunião com outro grupo de chineses. Então, isso tudo faz parte. Você vai ter negócio com negócio do outro lado do mundo, com 11 horas de diferença de fuso horário, começa a preparar. Ou um lado vai ter que ficar acordado à noite. Ou é o seu ou é o dele. Não tem como. São 11 horas de diferença. Então, assim, tudo isso faz parte do aceitar o desafio, de querer realmente... E a China, ela é muito competente hoje em tudo que ela faz. Ela começou o processo industrial por uma necessidade. As pessoas passavam fome e morriam de fome. A verdade era essa. A China era uma África escondida, vamos dizer assim, porque hoje a gente sabe que existem países da África que passam fome, né? Porque é exposto, é explícito. Na China não era diferente. Na China as pessoas passavam fome, morriam de fome, entendeu? E o presidente chinês foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, pediu uma ajuda para a Europa e para os Estados Unidos, para que levassem as indústrias para lá, para que pudesse ajudar a população a ter condição se alimentar pelo menos, né? Porque não era suficiente de tanta gente que morava lá. E isso foi o que aconteceu, foi a Revolução Industrial Chinesa. E as empresas foram e começaram a levar. E aí a China precisava mostrar para o mundo que ela era uma grande produtora. E aí criou-se o projeto do governo chinês chamado Made in China, ou seja, produzido na China. Então, com isso, todo mundo começou a ver que produtos chineses. Então celular produz na China. Então TV produz na China. Então... Por isso que vinha escrito, Ricardo? Sim, era obrigatório. Gente, que incrível isso. Todo produto que passava pela alfândega chinesa para sair do porto era obrigatório estar escrito Made in China. Se não tivesse escrito Made in China, não saía do país. E o pessoal começou a ver que era produzido lá. Nós, por exemplo, eu não gostava porque ainda era muito defamado a qualidade chinesa, então eu colocava Made RPC. RPC é República Popular da China. Eu te perguntei o que é RPC. Então a gente meio que camuflava o nome China com RPC, né? Made in RPC. Mas o nosso sapato sempre foi com muita qualidade, fabricado na China, mas com muita qualidade. Então, assim, o que aconteceu? O chinês começou a mostrar para o mundo que ele era a grande indústria do mundo. E nisso as fábricas começaram a crescer lá, as pessoas começaram a dar mais pedido e essa engrenagem foi. Isso serviu até um tempo. Até um tempo a China era isso. Hoje a nova China não é made in China, é criado na China, é create in China. Então, o novo projeto do governo chinês é trocar a palavra fabricado por criado. Então você vai começar a ver inovações que eles vão falar assim, mas isso foi criado na China. Mas essa IA é criada na China. Esse robô foi criado na China. Essa tecnologia do carro elétrico aqui que não explode foi criada na China. Esse outro carro elétrico que carrega com 6 minutos foi criado na China. Pra você ter uma ideia, a BYD lançou o desafio para os engenheiros e para as universidades que um carro dele tem que carregar 400 quilômetros na bateria no mesmo tempo que carrega uma bomba de gasolina, que são 6 minutos em média. Entendeu? O que aconteceu? Eles acabaram de lançar o carro e a bateria que carrega com 6 minutos 400 quilômetros. Então é como se você parasse num posto de gasolina e abastecesse um carro em 6 minutos 400 quilômetros. É isso que acontece. A gente não abastece de gasolina 400, 300 quilômetros em 6 minutos. Eles conseguiram fazer a mesma coisa agora. Entendeu a evolução? Então, tudo isso é o que a gente realmente entende que a China está buscando. É o criado na China. O que mais te impressiona nessa nova China, Ricardo? A disciplina. Disciplina? E a estratégia. Tá? Eles têm estratégia. As pessoas às vezes assistem na TV aí e falam assim, a China está cheia de cidade vazia. Cara, não fala besteira. Entendeu? Não fala besteira. A China, ela tem um projeto de desenvolvimento regional. O governo indica quais são as regiões que ele vai desenvolver, através de subsídio de impostos, através de investimentos
de financiamentos. Então, ela avisa, olha, na região tal, eu vou criar ela como zona de desenvolvimento. As empresas de construção, elas vão na frente e constroem os prédios. Entendeu? Aí as indústrias chegam. Quando a população chega para trabalhar nas indústrias, os prédios já estão prontos. Então a população tem onde morar. Então é assim que vai. O desenvolvimento vai dessa forma. Entendeu? Então, é planejado. Não é uma coisa desplanejada. E eles fizeram isso tão forte que a economia chinesa hoje ela é tão forte internamente que ela não depende mais dos Estados Unidos. Ela depende dos Estados Unidos em parte, mas não mais na proporção que dependia antes. Hoje os Estados Unidos representa 15% do que acontece na economia chinesa. Os outros 85% não mais. Entendeu? Por quê? Porque eles se fortaleceram internamente. Tá? É igual o Brasil na sua independência alimentar. Então, por exemplo, o Brasil ela não depende praticamente quase de ninguém para alimentar a população brasileira. Nós somos uma grande fazenda. Então, no máximo, a gente talvez tenha um déficit de trigo que a gente compra de fora, ureia, que no Brasil não tem, que é os fertilizantes, mas alimento, o Brasil é um produtor de carne, o Brasil é um grande produtor de soja, o Brasil é um grande produtor de arroz, um grande produtor de feijão, entendeu? Então, a gente não depende de fora para se alimentar. A China criou a economia estável dela, nesse sentido. Então, é isso que a gente percebe que essa estratégia ela vem baseada num planejamento econômico que o governo vai fazendo. E o quando você fala da China e da Nova China, ela passa de produtora para criadora. Exato. É o país que hoje mais tem registro de patente no mundo. O que mais tem registro de patente no mundo, Ricardo? Exato. É uma mudança de mentalidade interna, eles estão sempre inovando? Na verdade, eles eram um país copiador, tá? E continua sendo. As cópias fazem parte do contexto chinês. Eles continuam copiando. Mas eles estão desenvolvendo suas marcas próprias, principalmente em produtos tecnológicos, tá? Então, vou dar um exemplo. Ele é um grande produtor de tênis. Produz Nike, Adidas, Under Armour, produz lá. Mas eles também estão desenvolvendo as marcas deles. X-Step, Anta, Ling. Só que ainda não internacionalizaram. Mas são tênis que têm o mesmo nível de qualidade que as outras marcas. Eles aprenderam a fazer com esses caras. Né? Só que isso não está no plano do governo como uma prioridade. A prioridade do plano do governo são os produtos mais tecnológicos. Os celulares mais tecnológicos, os computadores mais tecnológicos, os chips, né? Chip, que é uma deficiência do mundo, os carros, aviões, drones. A China é o maior produtor de drone do mundo, líder de mercado mundial. Só na China estão 250 mil drones na agricultura. Meu Deus. Ricardo, o que você viu de mais assim? Eu vi que o Ricardo esteve na China agora com um grupo de empresários e o Ricardo está lá direto, mas o que você viu nessa última estada só agora lá em maio, Ricardo, de mais diferente de tecnologia? Eu fui na feira, fazia tempo que a gente não ia na feira de Cantão e eu fiquei bastante feliz de ter ido nas 3 fases da feira. O que eu mais vi... Esse ano você foi nas 3, né, Ricardo? Você levou o grupo grupo nas 3 fases. O que eu mais vi hoje e fico muito feliz é de ver as conexões de todos os... e o desenvolvimento de toda a parte tecnológica, desde celulares, computadores, robôs, e a integração disso tudo numa velocidade meteórica com a inteligência artificial. Tá? Então, a inteligência artificial hoje ela está fazendo parte de um cotidiano do chinês. Tá? Então, o chinês já está começando a fazer parte do cotidiano dele. Então, já não é uma coisa que você fala que é assim, nossa, é novo. Não, não é novo, não. Para o chinês já está ficando comum. Está ficando comum ele resolver tudo pelo celular sem falar com ninguém. Ele vai falar só com um computador, só com bot, só com uma inteligência artificial. Nós tivemos um problema com passagem de 2 passageiros do grupo nosso, que nós brasileiros queríamos falava assim para o meu gerente, Richard, pelo amor de Deus, liga para alguém. Ele fala, cara, eu estou conversando com alguém aqui, fica tranquilo. Não, mas isso é um computador, cara, você está conversando com um bot, mas o bot talvez seja até mais competente para resolver o que eu preciso do que alguém, Ricardo. Calma, tenha paciência. Ele já está me respondendo aqui, entendeu? Então, por quê? Porque ele sabe que a inteligência artificial vai buscar as informações que ele precisa onde ele precisa. Alheio a temperamento, alheio a mimimi, alheio a um monte de coisa, entendeu? Então, assim, se
Se ele falar uma palavra mais ríspida, num pouco sentido assim, para uma IA, a IA não vai brigar com ele. Falar assim, nossa, você falou num tom tão chato. Você entendeu? Não sou defensor da IA comparado às pessoas. Eu acho que não. A IA vem para libertar o nosso tempo para a gente viver mais a vida. Eu acho que esse que é o caminho, né? A liberdade vai aumentar a nossa, porque nós vamos ter mais inteligências artificiais fazendo coisas que a gente não vai precisar fazer. Que show! É tempo livre. Você entendeu? Então, isso é que a China já vai trazer para o mundo de forma assim muito rápida. Muito rápido. Ricardo, o que o Brasil ainda não entendeu desse novo momento? Que a China já está, o que falta para a gente entender aqui? Enquanto empresário. Não, eu acho que antes de ser empresário, falta capacitação universitária, entendeu? Tá? Desde a escola, eu começo na escola primária, secundária e depois a universidade. A China é o que é hoje porque ela colocou as universidades em primeira instância. Ela colocou a capacitação e o ensino como base de todo o desenvolvimento, né? Então, isso é realmente o que a gente percebe hoje. O Ricardo, a hora que você fala, você viu que eu mudei a face, porque eu me lembro na época de escola que eu treinei muito aluno para a Olimpíada de Matemática. Quem eram os primeiros do mundo na época que vinha na Olimpíada Internacional? Chinês. O China 1, 2, 3, eles eram assim, e é uma capacidade, e aí eu vou. Isso dá uma lógica. Quem entende uma lógica matemática entende todo o resto de tudo. Imagina, né, Bruno? A falta realmente. Essa é a base. Nós estamos quanto tempo atrasados, se você for ver só nesse quesito que você começou? É difícil de dizer. É difícil. A gente está bem atrasado e não é fácil recuperar. Entendeu? Deixa eu só pedir para desligarem um aparelho aqui que liga. Espera só um minutinho que eles vão começar um soprador aqui, vai atrapalhar a gente. Espera só um pouquinho. Antônio, dá uma segurada aí. O Antônio tá limpando o jardim aí do lado. Você tá... O seu Antônio tá limpando ali. Eu pedi para ele dar uma segurada, senão o soprador vai atrapalhar a gente aqui. Bom, voltando, desculpa, viu? Voltando. Então, o nosso mas live é assim mesmo, né? É desse jeito, gente. A vida é real e não é ideal. Uhum. Bom, então assim, eu percebo que realmente o que a gente percebe que falta é justamente essa capacitação. Então, as universidades, elas precisam ser uma prioridade do governo, tá? Porque, só para ter uma ideia, 100 mil engenheiros de inteligência artificial vão ser formados esse ano na China. 100 mil. 100 mil engenheiros de inteligência artificial. Exato. E aí vai formar todo ano 100 mil. Você entendeu? Ano que vem forma mais uma turma, no outro ano forma mais uma turma, no outro ano mais uma turma. Né? Então, e aí? Né? Então, como é que faz? Aí nós, Brasil, vamos ficar refém deles. Nós vamos ter que usar a tecnologia deles, nós vamos ter que usar o software deles, nós vamos ter que usar sabe? Então, assim, nós vamos ficar refém. É isso aí. Né? É o refém, tá? É o refém. Então, eles fazem isso agora através do investimento em capacitação. Então, não tem. Nós vamos buscar, esse atraso só vai acontecer, a gente se equalizar com eles quando a gente acelerar o processo educacional aqui e capacitação. Então, isso infelizmente é uma realidade hoje. Né? Enquanto nós estamos discutindo aqui nas universidades, talvez assuntos que não são de cunho de desenvolvimento, e a gente tem um país lá que realmente vem mudando. E não, aí você fala assim, mas eles não cuidam do ecossistema, eles não são ESG, eles não são... Cara, eles são e vão criar ferramentas para também cuidar do meio ambiente. E que já está acontecendo. Eu fui à China que eu não enxergava o céu, de tão cinza que era. Eu vou em cidades hoje que eu já vejo um ecossistema e eu vejo um meio ambiente preservado. Então, assim, isso vai mudando. Eles têm capacidade de fazer engenharia para isso. Então, muito diferente do Trump querendo o canudinho de plástico de volta, entendeu? Então, assim, essa adaptabilidade, essa capacidade, e o chinês, ele tem uma capacidade de não falar não, entendeu? Tá? Como assim, Ricardo? Não falar não. Ele é assim, ele não fala não com tanta facilidade. Então, tipo assim, olha, eu preciso dessa caneta dourada, de ouro. Preciso dessa caneta de ouro. Você faz
para mim? Ele fala, eu faço. Só que vai custar tanto. Pronto. Resolveu. Não tem problema. Se eu sou um produtor de caneta, você quer uma caneta de ouro, por que eu vou perder o pedido? Eu faço para você. Só que vai custar tanto. Aí eu vou ligar para o meu amigo que tem mina de ouro, eu vou ligar para o meu outro amigo que tem não sei o que lá, vou fazer o custo e vou trazer para você. Ó, Ricardo, caneta de ouro, 2 milhões. Você quer? Isso eles têm uma forma de tomar decisão diferente da nossa? O que te impressiona nisso? Seria as decisões? Na verdade, tem muita parte cultural que a gente tem que respeitar. O chinês, ele tem algumas coisas, né, da cultura deles que se você se adapta, você consegue fazer melhores negócios. Então, o chinês, ele tem uma situação da parte da bebida, eles bebem muito. Então, eles têm uma situação que o verdadeiro chinês é aquele que está bêbado, então o verdadeiro homem aparece bêbado. Então, assim, tem umas coisas assim. Tem as coisas que você tem que entender que nem tudo você pode botar uma pressão pensando que você vai ser campeão botando pressão. Você tem que ir com inteligência emocional, levando para onde você quer. Então, assim, tem várias coisas. Tem que ter paciência, porque o processo cultural é importante nas negociações. E muitas vezes os brasileiros não têm paciência para isso, né? Então, tem que entender que agora vai jantar, que amanhã cedo vai ser reunião de novo para falar do mesmo assunto, sabe? Então, assim, aqui as coisas às vezes não são muito claras, porque o chinês nem sempre ele vai te falar diretamente. Às vezes ele vai falar de uma forma a você ter que compreender o recado. Mas isso vem mudando também. A nova geração chinesa ela é muito mais ocidental do que oriental. E aí isso está facilitando até os negócios, entendeu? O que todo empreendedor brasileiro deveria trazer para o seu negócio aprendendo com essa cultura chinesa, Ricardo? Eu diria que isso é um ponto muito crucial. Eu até brinco, o empresário chinês não trabalha, entendeu? Eu até brinco lá, os caras não trabalham. Na verdade, não é que eles não trabalham, as equipes trabalham. Você entendeu? Então, ele não tem que ficar em cima das pessoas, se as pessoas vão fazer ou não vão fazer, sabe? O combinado tem que ser feito, cara. Então, assim, e aí ele tem, lógico, com certeza, a equipe que ele tem uma segurança que isso aconteça. E aí ele não está preso na rotina da operação. E aí ele vai fazer negócios. Ele vai se unir, ele vai se conectar, ele vai... Então, vou dar um exemplo. Se eu recebo um pedido gigantesco de sapato aqui na minha fábrica, que eu não tenho condição de produzir, é perigoso eu falar para o meu cliente assim, cara, eu não consigo produzir tudo isso. Eu consigo produzir só isso aqui, Te atende já? O chinês não faz isso. O chinês pega o pedido e vai no amigo dele, fabricante, e fala, cara, conseguimos um pedido gigante, você produz comigo? Mesmo o cara sendo concorrente dele. Você entendeu? Você produz comigo? Esse pedido aqui, cara, não vão perder? Não, vamos embora, vamos fazer. Então, ele tem muito dessa capacidade, sabe? De não perder o negócio e buscar gente para fazer com ele. A outra capacidade que eles têm é se o negócio está dando certo, por exemplo, eu monto um negócio que está dando certo. Eu recebo 2, 3 ligações telefônicas, se eu sou da China, de gente querendo entrar no negócio comigo. Entendeu? Tô vendo aí que seu negócio está dando certo, cara. Não posso botar aí 1 milhão aí nesse negócio para a gente expandir junto com você? Não posso botar mais 2 milhões, 3 milhões para a gente crescer? Quanto você precisa para alavancar isso aí e crescer? Eu quero ser sócio disso. Entendeu? Os chineses são muito assim. Então eles crescem muito rápido, porque as pessoas vêm investir. Agora, por quê? Porque a taxa de juros lá é 1,7 ao ano. Então você deixar o dinheiro aplicado, não rende. 1,7 ao ano. Entendeu? Então, o Brasil, ele fomenta o contrário. Dinheiro hoje, que você for pegar no banco, é 20% ao ano. Se você deixar aplicado, você consegue 14%. Aí o cara vai trabalhar, o cara vai arriscar, o cara vai empreender. Pra quê? Deixa o dinheiro quieto no banco. Vai dar lucro para o banco. Entendeu? Então, só que tem a situação que ele está lá seguro e confortável no pensamento dele, ele não corre risco. Então, a China, ela estimula o desenvolvimento. Os Estados Unidos não é diferente. Os Estados Unidos, se você aplicar o dinheiro, da renda do dinheiro, o dinheiro que você aplicou, a renda que deu, ele vai te cobrar quase 50% de imposto sobre a renda do dinheiro aplicado. Então, o lucro
lucro que o banco vai dar para você, 50% o governo vai pegar como imposto. Aí não compensa de novo, aí compensa você fazer o quê? Fazer o dinheiro trabalhar, construir, industrializar, produzir. Então, é um sistema econômico que estimula a produção. Hoje, o sistema econômico brasileiro desestimula. Então, essa é uma realidade do cenário político do Brasil. O Ricardo, o que a gente, enquanto empreendedor, pode fazer usando essas lições aqui do nosso lugar? Olha, eu acho que a primeira coisa, todo mundo fica sonhando às vezes com o negócio do outro. E às vezes você tem um excelente negócio na sua mão, sabe? Então, o que você primeiro pode fazer para melhorar o seu negócio? Então, assim, eu tenho uma indústria de calçado. Cara, eu fico sonhando com a indústria de tanquinho do meu amigo ali de Araçatuba, que está excelente negócio. Não, cara, eu não sei nem começar a fazer aquilo. Mas eu sei aprimorar o meu. Como que eu posso fazer também do meu um excelente negócio? Quais são as minhas falhas que eu estou cometendo, né, do meu negócio? Onde que eu posso melhorar o meu negócio? Ah, mas eu estou numa cadeia de distribuição que não me ajuda. Opa, como que eu posso ajudar a minha cadeia a me ajudar de distribuição? Então, se eu dependo do lojista e o lojista não está legal, como que eu faço para o lojista ficar legal? Ensino ele. Porque o lojista, né, hoje, vou dar um exemplo da China de novo, 80% do varejo chinês é online. 80%, Ricardo, do varejo chinês é online. No Brasil, essa taxa deve ser muito mais baixa. Mais baixa. Meu Deus. Online no Brasil está começando agora. Agora, vou dar um exemplo. Aqui na KID, no estúdio aqui do lado, atrás desse mapa mundi tem uma outra sala que é o estúdio de live nossa. No estúdio de live nossa, eu faço uma live segunda-feira às 8h30 da manhã, eu vendo 40 pares em 1 hora. Agora, a minha pergunta, quando que uma loja física às 8h30 da manhã, né, vende 40 pares em 1 hora? Nunca, Ricardo. E isso é uma coisa que te preocupa muito, que eu lembro que você sempre fala assim, me preocupa o varejo não se colocar no online. E aí nós vamos ter que ensinar esse varejo a fazer online. Então essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Nós vamos ter que ensinar. Né? E também eu posso ter o meu varejo, por que não? Né? Então isso são visões que a gente vai ter que começar a fazer uma adaptação do varejo que a gente está. Né? Então, nós somos a indústria, nós somos a marca. Né? Então, a indústria e a marca, ela tem a posição na mão. O consumidor, ele busca a marca. Então, nós vamos trabalhar para o fortalecimento sempre da marca, para ser desejada. Esse é o nosso objetivo e nossa meta. Desejo da marca ser cada vez maior. Então, isso também dá para aprender você indo para a China, porque você vai ver lá como que as marcas fazem hoje para ser desejada. Porque o live commerce, ele é bom, mas se você não é uma marca, você está vendendo preço numa live. Tá? Então, assim, eu não sou marca. Ah, isso é uma live de preço. Então, o pessoal só vai assistir sua live para pegar os descontos. Não, eu sou uma live onde eu mostro inovação, eu mostro benefício. Né? Então, vou dar um exemplo de um amigo meu que tem sala de live na China. Ele tem sala de live que segunda-feira é produtos de ginástica. Tá? Então, toda segunda-feira, às 8 da manhã, na sala de live dele, é produtos de ginástica. Então, tem tênis, tem meia, tem roupa, tem tudo. Na terça, às 8 da manhã, é aula de ginástica. Fenomenal. Aí na quarta, é produto de ginástica de novo. Aí na quinta, é aula de ginástica. Na sexta, é consultoria nutricional na sala de ginástica. Então, na sexta, já não é nem aula de ginástica, um produto de ginástica. É uma nutricionista que vai e dá dicas de nutrição para aquelas pessoas que fazem a ginástica. Entendeu? Então, o que ele fez com o canal? Ele criou um canal de saúde e vende produto lá dentro. A mesma coisa é a outra sala de live dele, aí tem uma segunda sala de live, que é a sala de cabelo, de beleza capilar. Na segunda, é a apresentação dos produtos. O que isso faz, o que isso faz, o que isso faz. Na terça, é ensinar a fazer os penteados e os cortes. Usando os produtos que mostrou na segunda. Que fenomenal.
Tá? Então, isso é a maneira de se vender. Entendeu? É a nova maneira de se vender. E as pessoas vão entrando, entendeu? E vão assistindo. Um dia dá para assistir, outro dia não dá, no outro dá. Mas você sabe que toda terça tem aula de ginástica. Quer fazer uma ginástica? Cara, vou fazer em casa, na sala, põe lá no canal tal que vai estar passando a ginástica. Isso não é diferente, turma. Se a gente pensar, os canais de Polishop antigamente que passava na TV. Você entendeu? É o marketing que tinha. A diferença é que vem no nosso bolso no celular agora. Essa é a grande diferença. Então, isso que a gente percebe que é a nova tendência do varejo. E que não pode ser só apresentação de produto, que só apresentação de produto na China também já não está vendendo mais. Tá? E outra coisa que está mudando na China, que é muito legal. Antigamente, os livers, eles eram influencers. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou um influencer aqui de Araçatuba, Birigui e tal, tenho bastante seguidor. Eu vou lá e falo assim, olha, pessoal, esse controle aqui, ó, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. Só que eu não uso esse controle. Não virou nada. Então, o cara não compra mais. Então, assim, ou você é um influencer usuário do produto que você divulga, ou ninguém cai nessa mais, entendeu? Ninguém cai nessa mais. Então, isso está muito evidente. Então, é quase que uma forma indireta de apresentar hoje, né? Então, é muito mais impactante ver uma pessoa utilizando, uma criança que está ali num parque brincando, usando um Kid, por exemplo, do que eu ficar só falando dos atributos de Kid. Entendeu? Por isso que você trouxe, eu adorei a contratação nova da Kid. Da Menotti, da Gabi, porque tem tudo a ver com seus valores, com o que você é, com o que você acredita, que é a essência do DNA da Kid, né, Ricardo? Faz sentido. Ela tem 2 filhas, ela é psicóloga, né? Ela é uma pessoa que não tem nenhuma restrição assim que possa trazer essa desconexão com a marca, e a gente está muito feliz com as entregas que ela está fazendo também. A gente vai começar, entre aspas, a palavra, né? Explorar ela um pouco mais agora, nessa segunda etapa do mês, quando a gente começa realmente a fazer as divulgações de sellout, né? E ontem, segunda-feira, na verdade, a gente lançou uma outra trend muito forte aí, que são as capivaras, né? A gente lançou a coleção de capivara, por incrível que pareça, que são os tênisinhos com a imagem da capivara, e tá vendendo capivara pra caramba. O Ricardo não para, gente. Ali tá sempre inovando. Nós criamos isso é coisa da China também, nós criamos uma célula dentro da fábrica do fast fashion, né? Então, o fast fashion, isso também é um negócio chinês. Mas quem trouxe a fast fashion para o varejo? Primeiro foi a Zara. A Zara trouxe essa tendência do fast fashion, a Renner embarcou nela, e depois as plataformas digitais de venda também, que é a Shein principalmente. Na China existem fábricas, e no Brasil também fábricas, que trabalham especificamente por tema fast fashion da Shein, né? Ou da Temu, que seja, mas a Temu é mais artigos domésticos e tipo de coisa. A roupa mesmo é a Shein, é mais forte. Então, o que acontece? A gente criou dentro da Kid a célula de fast fashion. Então, a trend da capivara apareceu, a gente com uma semana criou a coleção e lançou. Entendeu? Então, essa célula aqui dentro, e assim, não é demorado. A gente lançou com uma semana para entregar com 2. Então, o produto que você comprar hoje, daqui 2 semanas a gente está faturando ele. Entendeu? Gente, que fenomenal, Ricardo. Nós temos que fazer uma live de 10 horas, gente. Nós temos que fazer formação com o Ricardo. O Ricardo é uma faculdade ambulante. O Lipe tinha perguntado de como você começou do empreendedorismo. Acho que o Ricardo já respondeu aí quando ele contou. O Ricardo, nós estamos aqui estourando o tempo, mas antes de eu fazer as perguntas finais, eu queria que você falasse, assim, bem sintetizado, o que você aconselha para aquele empreendedor que quer sair do básico e fazer de forma global, e ele pensa, nossa, a China não é para mim, olha, essas ideias não são para mim. O que você aconselha de forma simples? Nós empresários temos que criar desafios para nossas equipes. Tá? Desafios para as equipes. Então, eu vou dar um exemplo do que o chinês fez. O chinês, todo mundo reclamava do quê? Né? Ele reclamava que o carro, a população, na verdade, né? Que o carro elétrico demora para carregar. O chinês lançou o desafio.
temos que carregar um carro elétrico 400 quilômetros no mesmo tempo que carrega um carro a combustão. E os engenheiros foram trabalhar nisso. Ou seja, ele criou o objetivo, certo? Eu vou dar um exemplo da minha marca, a Kid. Eu lancei o desafio de... o seguinte desafio foi lançado para a minha equipe aqui, para desenvolvimento de produto. Né? Eu preciso olhar para um pé da criança e saber que é Kid. Então, eu estou lá no Beto Carreiro, eu vi uma criança, eu tenho que olhar para o pé dela e saber que é Kid. Hoje você olha para um tênis da Nike, você sabe que é o Nike. Você olha para um Adidas, você sabe que é um Adidas. Você olha para um Under Armour, você sabe que é um Under Armour. Você olha para um On, você sabe que é um On. Como que eu faço isso com a minha marca, Kid? De uma mãe, de um pai, de um tio, de um avô, de uma criança, olhar para um tênis e falar, aquele é um Kid. Isso é criar originalidade, entendeu? Então, eu estou agora no projeto de criar uma identidade original da minha marca. E você sabe, Ricardo, que esse é o maior desafio que a gente mais trabalha com o empresário. Ele está tão olhando para fora, você trouxe pontos aqui fundamentais, que ele tem que olhar para dentro. Claro, você se inspira fora, você vai lá, você foi na feira e tal, mas é o teu negócio. Ele está tão perdido, olhando o negócio do outro, que ele esquece que o principal é o dele. E às vezes a gente tem que buscar gente de fora para entrar aqui para falar de fazer as coisas que a gente sabe que tem que fazer. Mas a gente não faz. Então, eu tenho que ter uma mente de consultor, sabe? Eu tenho que ter uma mente aqui dentro de consultor muito grande. E uma cabeça de acionista, porque se eu for para uma cabeça de dono, eu não tenho cabeça de acionista. Qual a diferença da cabeça de dono para acionista? O dono põe o coração, o acionista põe a razão. Você entendeu? Mente de consultor, cabeça de acionista. Por que cabeça de acionista? Porque o acionista ele quer resultado. Com certeza. Tá? Ele quer resultado. Tá? E às vezes a gente que é dono fundador, a gente põe às vezes, né, a tolerância ao não resultado, porque então assim, aí a gente sofre depois do impacto, né, do mercado, né? Então assim, quando você tem uma cabeça de acionista, você não vai deixar de ser amigo, você não vai deixar de ter compaixão, você não vai deixar de ter compreensão, resiliência com a sua equipe. Mas você ao mesmo tempo tem a frieza de saber que isso é um negócio. Exatamente. Esse é um outro ponto fundamental. Ricardo, ficaria horas aqui para a gente encerrar. Você consegue responder em um minutinho aqui essas 3 últimas perguntas para a gente? Qual, na sua opinião, o ponto mais importante na vida pessoal do empreendedor? O equilíbrio. E nos relacionamentos, já que a vida é feita de relacionamentos, você deixou bem claro aqui. Empatia, porém, transparência. Tá? Você tem que ter empatia, sem dúvida, se colocar no lugar do outro, mas também tem que ter uma transparência de ser claro se a pessoa estiver fazendo certo, elogiar, e errado, cobrar. E no negócio, Ricardo, o que não pode faltar no negócio? Criatividade. A busca da inovação. Por quê? Porque as empresas elas deixam de evoluir. Esse é o problema. Elas estagnam. Então eu vou perguntar para o cara de uma pizzaria. Primeiro ele tem que valorizar a melhor pizza que ele faz, a mais famosa dele, porque aí ele tem uma identidade, tá? Ele tem uma identidade, mas ele tem que inovar em alguma coisa todo mês, ou num atendimento, ou num sabor, ou numa sobremesa, porque aí ele está criando uma novidade. Então, aí ele vai ter 2 clientes. O cliente que vai pelaquela identidade daquela melhor pizza e também o que vai para experimentar a novidade. Então tem que ter as 2 coisas, uma identidade e uma inovação sempre. É isso que a gente busca. Gente, fenomenal. Ricardo, vamos tirar uma foto. Obrigada a todos vocês que participaram. Excelente mesmo, Marcão. Olha lá, ó, o Gustavo também chegou. O Gustavo não comeu na China, né, Ricardo? Pode contar pra gente. Comeu sim. Eles foram muito bem. Todo mundo foi bem. De tudo? Foram todos muito bem? Não. Eu nem levei para comer de tudo. Esses meninos não vão dar conta, gente. Ó, 28 anos do Ricardo lá. Deixa eu desativar os comentários pra gente tirar foto da capa, Ricardo. Olha, muito obrigada, Ricardo. É sempre um prazer falar com você. Tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente. Vai estar disponível no Spotify até o final do dia, no YouTube. E vai um resumo
para o blog também. E sábado estamos aqui no Fechando a Semana e segunda-feira nós estamos com uma série incrível que está falando sobre o que nos desvia do nosso caminho de ser a gente mesmo. Essa semana é sobre a inveja. Quase não nos desvia, né, Ricardo? Tem tudo a ver com o que o Ricardo acabou de falar aqui. Olha para dentro. Combinado. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau, Beijão. pessoal. Muito obrigada.